Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição do Pequeno Pesquisador. Já estamos na lição de número 2 desse último trimestre do ano de 2023. E a lição hoje vai falar sobre primeiro a erva. O verso para memorizar está escrito em Isaías capítulo 61, verso 11. Porque, assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Olha só que verso bonito. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. E o pare e pense para uma reflexão. O que você faria se tivesse plantado milho e a planta houvesse crescido 15 centímetros e em seguida parado de crescer? Quanto tempo você esperaria antes de desistir e arrancar tudo? Isso é uma reflexão para vocês irem pensando durante a lição. Tá certo? Vamos começar aqui. A parte de Deus. Você tem olhado recentemente para a natureza? O que você tem observado? Como o mundo está funcionando? O sol continua nascendo a cada dia? Por que a chuva cai no momento certo? Como a grama sabe fazer seus brotos verdes crescerem para cima da linha do solo e não para o interior da terra? Por que há tantas flores magníficas com imensa variedade de cores por vários lugares do mundo? Por que ainda podemos respirar e nos mover? Jesus respondeu a essas perguntas com outra parábola, sobre um fazendeiro e suas sementes em crescimento. Nessa história, o agricultor representa os obreiros que trabalham para Cristo na divulgação da verdade. Aqui nós percebemos várias perguntas, um monte de perguntas. Por que o sol continua brilhando a cada dia? Como que a graminha ela cresce para cima e ela não entra debaixo da terra? Como que isso acontece? Por que ainda podemos respirar? Ainda nós estamos vivos, o nosso coração batendo todos os dias? Como pode a natureza ser tão inteligente? Lembra na lição passada que nós estudamos que dentro da semente existe o quê? A vida. Existe inteligência. E o nosso Deus que colocou lá dentro da sementinha a vida e a inteligência para que ela possa crescer para cima, saber onde crescer. Número 1. Leia a história em Marcos 4, 26 a 28. E quais são as funções que Deus e o agricultor exercem para fazer a semente crescer? Então, você vai pegar a sua Bíblia e você vai lá no livro de Marcos. Marcos fica no Novo Testamento. Então, depois de Mateus, nós encontramos quem? O livro de Marcos. Vamos lá. Marcos, capítulo 4, versos 26 a 28. Diz assim, olha. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Olha só, então o homem, ele não entende como funciona esse processo. Ele sabe, claro, que se ele plantar a sementinha, ela vai germinar, vai dar raízes, vai brotar, vai dar frutos, muitos frutos. Ele sabe dessa sequência, do ciclo da planta, da vida da planta. Mas quem é que dá toda essa vida para a plantinha? É o nosso Deus. Então, quais são as funções que Deus e o agricultor exercem para fazer a semente crescer? É a plantação, Plantar, semear. Olha o que diz aqui na parábola de Jesus nesse texto inspirado. O fazendeiro faz sua parte ao preparar o solo, adicionando o quê? Fertilizantes e introduzindo a semente na terra. Então, a única coisa que o agricultor pode fazer é adubar a terra, colocar a semente lá dentro, preparar o solo, certo? Contudo, ele não pode fazê-la brotar e nem crescer, porque a vida, quem dá a vida é Jesus. Há vida na semente e força no solo, mas se o poder infinito não for exercido dia e noite, a semente não produzirá a colheita.
A chuva precisa ser enviada para umedecer os campos sedentos. O sol precisa comunicar calor e a energia precisa ser conduzida à semente enterrada. A vida que o Criador implantou, somente Ele pode despertar. Toda semente germina e toda planta se desenvolve pelo poder de Deus. Você vai pegar a sua caneta ou seu lápis e vai sublinhar aqui a última frase. Toda semente germina e toda planta se desenvolve pelo poder de Deus. Então, se não tem chuva, se não tem sol, como é que as plantas irão crescer? Se o nosso Deus não der a vida para aquela pequena semente, ela não poderá crescer e se tornar uma árvore, né? Uma planta muito bonita. Número 2. Como Deus mantém em funcionamento todas as obras da natureza diariamente? O que será que ele faz? Será que fala assim, ó, só hoje você vai ficar um pouco menos quente do que você é? Um pouco menos quente do que você é para não queimar aquela plantinha, tá bom? Então, durante a semana só, você fica aí de boa, tá? Menos quente, por favor. Como será que Deus fala assim, ó, chuva, agora você vai cair às 2 horas da tarde? Olha só a resposta que está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele sustenta o universo com a sua palavra. Então, ele só dá ordem. Ele fala assim, plantinha, sementinha, agora você vai brotar e crescer. Então, aqui eu tenho uma semente de feijão. Você já conhece o que é uma sementinha de feijão. Quando a gente planta lá na terra, o nosso Deus fala assim, agora, sementinha, você vai brotar e crescer. E vai virar um lindo pé de feijão. Novamente, no texto inspirado, diz assim, ó, Deus opera perpetuamente na natureza. A mão do poder infinito está operando continuamente nesse planeta. É o poder de Deus exercido minuto a minuto que mantém nosso globo na posição correta de suas rotações. O Deus do céu está constantemente trabalhando. É pelo seu poder que a vegetação cresce e é levada a florescer, que cada folha aparece e cada flor desabrocha. Então, o nosso Deus, ele é tão inteligente que ele criou as árvores e no momento certo, elas sabem quando devem florescer. Elas sabem quando deve o quê? Crescer. Olha só que coisa mais linda. Vocês já repararam que chega uma época do ano em que as árvores, principalmente os ipês, elas ficam feinhas assim, de repente, quando está chegando a próxima outra estação, as folhas começam a brotar e as flores começam a aparecer. Como é que a árvore sabe que tem que fazer isso? Pelo poder do nosso Deus. Então, somente pela sua palavra. Cresça a planta de feijão, o pé de feijão, cresça essa árvore frondosa e as coisas começam a crescer. Foi assim que ele criou esse universo. Foi assim que foi criado o Jardim do Éden também, pela sua palavra. O colocando em prática diz assim, ó, coloque a mão direita sobre o lado esquerdo do peito, especialmente após uma corrida ou um exercício intenso. Você sente seu coração bater? Sim, né? Ele bate muito rápido e muito forte. Quem tem feito com que esse órgão bata a todo instante? Até mesmo na época anterior ao seu nascimento, quando você ainda estava no ventre de sua mãe? Então aqui, esse colocando em prática, nós vamos ler lá em Atos. Atos capítulo 17, verso 28. Estamos em Marcos. Marcos, Lucas e depois de Lucas, João. E depois de João, encontramos Atos. Atos capítulo 17, verso 28. Diz assim, ó. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos o quê? A geração. Então vamos preencher aqui, se colocando em prática. Porque nele vivemos e nos movemos. Vivemos, nos movemos e existimos. Tá certo, pequenos pesquisadores? E assim chegamos ao final de mais uma lição, a lição de domingo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante como eu aprendi. Tá certo? Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.